E agora nós vamos tratar nessa aula de um tema, de um assunto que está no seu edital, que é a Resolução CFC 1328 de 2011. Essa resolução, ela trata da estrutura das normas brasileiras de contabilidade, tá certo? Vamos passar aqui pelos principais pontos dessa resolução. Coloquei aqui no seu material em slide, que está disponível para você na sua área do aluno, a resolução completa. Se você tiver tempo, é sempre interessante que você faça a leitura. Porém, se você não tiver tempo, não tem problema, fique tranquilo, porque nós vamos passar aqui em aula por todos os pontos relevantes dessa resolução, tá certo? Então, vamos passar por eles aí, por aqueles pontos que são importantes, mas é claro que se você tiver um tempinho, a minha sugestão, inclusive, é que você faça a leitura da resolução antes de assistir a aula, porque quando você for assistir a aula, você já vai aí relembrando de pontos que você estudou sozinho quando fez a leitura, e a resolução não é extensa, tanto que ela está todinha aí no seu material. Essa é uma resolução curta, diferente de outras resoluções que temos, né? Outras normas aí que temos de contabilidade, essa é curtinha, então vale a pena você fazer a leitura antes de assistir a aula, tá ok? Vamos lá então iniciar conhecendo aqui os principais pontos, aqueles pontos que são importantes da resolução CFC número 1328 de 2011. O que essa norma, o que essa resolução traz de relevante aqui para nós? Então, veja, primeira coisa que você tem que saber é que as normas brasileiras de contabilidade que são editadas pelo CFC, pelo Conselho Federal de Contabilidade, elas têm que seguir os padrões internacionais, os padrões da contabilidade internacional. Há alguns anos, a contabilidade usada aqui no nosso país, ela vem sofrendo alterações para se adaptar à contabilidade internacional, às normas internacionais de contabilidade, tá? Então, isso já está nessa nossa resolução e isso está acontecendo, né? Temos muitas normas que estão sendo alteradas, normas que entraram em vigor agora em 2017, normas que vão entrar em vigor em 2018, então, temos muitas alterações que estão acontecendo aí nas normas de contabilidade, justamente para adaptar essas informações às normas de padrão internacional, tá ok? Vamos lá, então, essas normas de contabilidade que você precisa conhecer, que nós veremos aqui em aulas, elas se dividem, elas compreendem as normas propriamente ditas, as interpretações técnicas e os comunicados técnicos. Tá? Essas normas que nós vimos aqui, que eu acabei de falar para você, que compreendem as normas propriamente ditas, essas normas, elas se classificam em normas profissionais e normas técnicas. E eu vou explicar essas normas profissionais e técnicas para você já na sequência. As interpretações técnicas, que são chamadas de IT, de interpretação técnica, abreviatura, elas têm por objetivo esclarecer a aplicação das normas brasileiras de contabilidade. Então, elas vão definir regras, vão definir procedimentos que devem ser aplicados em situações específicas, em atividades específicas, e ela não altera a substância da norma, tá? Ela só esclarece alguns pontos, a aplicação dessa norma brasileira de contabilidade. Essa interpretação técnica, ela vai ter aqui essa sigla IT, você já deve ter ouvido falar ou deve ter visto durante a sua graduação, normas com essa sigla IT, que é de interpretação técnica. E aí nós temos interpretações técnicas gerais, temos também interpretações técnicas do setor público, tá ok? Então, são as normas aí que começam com IT, interpretações técnicas. Os comunicados técnicos, eles possuem essa abreviação aqui, abreviação de CT, comunicado técnico, tá? O comunicado técnico, ele tem como objetivo esclarecer assuntos de natureza contábil
com a definição de alguns procedimentos que devem ser observados, tá ok? Os comunicados técnicos, eles podem ser comunicados técnicos gerais ou podem ser comunicados técnicos do setor público, tá certo? O importante que você saiba é que a gente sempre vai ter aqui a abreviação, nesse caso IT, o número da norma e a descrição do assunto que será tratado na norma. O mesmo para os comunicados técnicos, tá? E a descrição do que vai ser tratado, tá certo? Então, aqui são as normas técnicas, as interpretações técnicas e os comunicados técnicos. Agora, vamos lá para as normas. Vamos começar aqui falando das normas profissionais. Então, veja, como eu disse para você, nós temos normas profissionais e técnicas. As normas profissionais, elas são chamadas de normas brasileiras de contabilidade profissionais. São as NBC-P, e aí você vai ver que nós temos aí continuações nesse nome aqui da norma. As normas técnicas são chamadas de normas brasileiras de contabilidade técnicas. Tá? E vou detalhar para você também quais são os tipos de normas técnicas que nós possuímos. Vamos começar aqui com as normas brasileiras de contabilidade profissionais. Essas normas profissionais, elas vão estabelecer preceitos de conduta profissional do contador, tá ok? E aí nós temos normas brasileiras de contabilidade profissionais gerais, que são aquelas aplicadas a todos os profissionais de contabilidade. Temos também normas brasileiras de contabilidade profissionais do auditor independente, que são as normas brasileiras de contabilidade aplicadas aos contadores que atuam como auditores independentes. Temos normas brasileiras de contabilidade profissionais do auditor interno, que são usadas pelos profissionais de contabilidade que atuam como auditores internos. E temos normas brasileiras de contabilidade profissionais do perito, que são usadas pelos contadores que atuam como peritos contábeis, tá ok? Então veja, NBC significa Normas Brasileiras de Contabilidade. O P indica que é uma norma profissional que está tratando aí da conduta profissional do contador. E aí ela pode ser geral, do auditor independente, do auditor interno ou do perito. Depois que você vê essa abreviação aí na sua norma, ela vai vir aqui na sequência com o código da norma, tá? Então ela traz na sequência o código da norma e a descrição. Tá ok? Essas ali então são as normas profissionais. As normas técnicas são aquelas normas que vão trazer procedimentos técnicos necessários aí à execução das atividades de contador. E aí nós temos normas brasileiras de contabilidade técnicas gerais, que são as NBC-TG. Vemos muito essas normas na graduação, né, durante a faculdade. São normas aí muito abrangentes, são as NBC-TG. E essas normas a gente vê muito aí porque são as normas convergentes com as normas internacionais, tá? São aquelas editadas aí por necessidades locais que têm a sua equivalência internacional, tá? Necessidades locais aqui do nosso país, mas que têm a sua equivalência internacional. Então, as normas, elas funcionam da seguinte forma. Nós temos as normas do padrão IASB, que são as normas internacionais de contabilidade. Essas normas serão traduzidas e transformadas em pronunciamentos técnicos do CPC, do Comitê de Pronunciamentos Contábeis. Então, o CPC pega as normas internacionais e traduz, e emite os seus pronunciamentos. Esses pronunciamentos contábeis são usados para a elaboração das normas brasileiras de contabilidade. Então, elas estão adaptadas aí ao padrão internacional, tá ok? Temos também normas brasileiras de contabilidade técnicas do setor público, que são aquelas normas aplicadas ao setor público, também convergentes aí com as normas internacionais,
para o setor público. Nesse caso aqui, as normas emitidas pelo IFAC, aqui são as normas padrão IASB, e aqui são as normas padrão IFAC, que são as normas brasileiras de contabilidade, portanto, que nós usamos na nossa contabilidade pública, tá ok? Temos também as normas brasileiras de contabilidade técnicas de auditoria independente de informação contábil histórica. As normas brasileiras de contabilidade técnicas usadas na auditoria independente, tá? Aplicadas, portanto, à auditoria independente. Essas normas aqui, as normas de auditoria independente, elas são aí, são normas padrão IFAC, tá ok? Temos também as normas brasileiras de contabilidade técnicas de revisão de informação contábil histórica, que são aquelas aplicadas aí à revisão da contabilidade, também convergentes com normas internacionais do padrão IFAC. Temos as normas brasileiras de contabilidade técnicas de asseguração de informação não histórica, aplicadas aos trabalhos de asseguração convergentes com as normas internacionais do padrão IFAC. Temos as normas brasileiras de contabilidade técnicas do serviço correlato, que são aquelas aplicadas aos serviços correlatos convergentes com as normas padrão IFAC. Temos as normas brasileiras de contabilidade técnicas de perícia usadas nos trabalhos de perícia contábil. E, por fim, as normas brasileiras de contabilidade técnicas de auditoria governamental, usadas aí nos trabalhos de auditoria governamental, e são normas que estão aí em consonância com as normas do padrão INTOSAI, tá ok? Da Organização Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores. Tá certo? Dessas normas aqui, as mais importantes na contabilidade geral são as normas brasileiras de contabilidade técnicas gerais, contabilidade internacional, trabalho de auditoria, tá certo? Temos aqui, ó, de perícia contábil. Essas normas de informação, de revisão, de asseguração, serviço correlato, algumas dessas normas são usadas no trabalho de auditoria, tá certo? Então, são normas específicas que tratam aí de assuntos específicos, sempre normas técnicas, procurando trazer procedimentos necessários ao adequado exercício profissional. Tá ok? Falando das normas, nós temos aqui normas consideradas completas, normas simplificadas, e normas específicas. As normas completas, elas compreendem aquelas normas emitidas pelo CFC a partir de documentos editados pelo CPC. Lembra que eu te falei essa ordem? Então, as normas completas são aquelas normas que tratam, por exemplo, de provisões, as normas que tratam aí do ativo, a norma que trata do ativo imobilizado, do ativo intangível, que são justamente aquelas normas brasileiras de contabilidade emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, editadas pelo Conselho Federal de Contabilidade e que estão em consonância com pronunciamentos técnicos do CPC. Essas são as normas completas. Lembre que essas normas do CPC são traduções das normas internacionais adaptadas à nossa contabilidade local. Tá ok? As normas simplificadas são aquelas normas simplificadas para pequenas e médias empresas, tá ok? Também são normas aí de pequenas e médias empresas editadas pelo Conselho Federal de Contabilidade a partir de documentos emitidos pelo IASB, normas padrão IASB. E as normas específicas, elas compreendem aí
as interpretações técnicas e os comunicados técnicos editados pelo Conselho Federal de Contabilidade. Tá certo? Para a gente concluir esse assunto, concluir essa aula, as normas brasileiras de contabilidade, com exceção dos comunicados técnicos, elas têm que ser submetidas a uma audiência pública com duração mínima de 30 dias, tá certo? E, para concluir, essas normas aqui brasileiras de contabilidade, elas devem ser utilizadas, aplicadas no exercício profissional. Senão, você está sujeito aí a penalidades previstas no decreto 9.295, penalidades disciplinares, porque é uma infração disciplinar o contador não aplicar o que determinam as normas. Ele tem que ter a sua atuação baseado aí no que determinam as normas brasileiras de contabilidade, tá certo? Então, se ele não aplica essas normas na execução das suas atividades, no seu trabalho profissional, ele está sujeito a penalidades definidas nesse decreto e também penalidades aí descritas no Código de Ética. Ele deve, portanto, usar as normas brasileiras de contabilidade. A profissão de contador é uma profissão técnica no sentido de que tudo que é executado deve estar em consonância com normas técnicas, tá? Então, é uma profissão que exige um estudo constante, leitura de normas, para você ficar por dentro, para você saber exatamente como deve ser a atuação do contador, seja aí a profissão de perito, auditor interno, auditor externo, como contador mesmo, porque temos diversas normas que devem ser observadas na contabilização, nos registros contábeis, no controle do patrimônio, tá certo? Encerramos então essa nossa aula aqui tratando desse assunto cobrado no edital da disciplina de princípios de contabilidade e normas brasileiras de contabilidade para a prova do CFC. Espero que você tenha compreendido, é uma resolução tranquila, você só tem que ficar atento aqui às siglas, às normas, entender esses aspectos. Lembrar do que eu comentei agora com você no finalzinho, que se você não aplica as normas, você está sujeito a penalidades, né? Porque você está cometendo uma infração disciplinar. Lembrar que, com exceção dos comunicados técnicos, as normas têm que ser submetidas a uma audiência pública, tá ok?